Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Galerinha, todo mundo com cara aí de preocupado, cara de que não gostou do prato que comeu ontem à noite, né? Tá foda, tá muito difícil aí. Esse começo do Flamengo, esse recomeço de 2026. Parece que essa pré-temporada não acaba nunca. Nós vamos falar aí desse jogão de ontem aí contra o Vitória lá no Barradão, onde o Flamengo conseguiu os 3 pontos que eram importantíssimos aí para a gente não ter uma crise aí já antecipada, né? Mas é bom tanto o senhor Felipe Luiz quanto o time ficar com as barbas de molho, porque a coisa não está muito boa. Nós vamos falar sobre esse jogo aí de ontem, as escolhas, as performances aí dos jogadores, tudo isso e muito mais. Mas antes gostaria que você desse o like no nosso programa, que você se inscreva, se já é inscrito, compartilhem com outras pessoas. Nós precisamos aí atingir a marca de 1.000 inscritos o mais cedo possível. É muito importante para a gente atingir essa marca de 1.000 inscritos, mas não esqueçam que a gente prometeu aí um sorteio dos 500 inscritos. No próximo programa nós vamos trazer as regrinhas certinho para que vocês participem, né? E esse sorteio ele vai sair sim, tá, meus amigos? Moçada, vamos falar um pouco aí sobre o jogo de ontem, começando aí pela escalação, né? Um pouco diferente do que a gente havia não previsto, mas que a gente entendia que era o melhor aí para começar. Queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam. Eu achei que o Flamengo não estava construindo bem, não estava conseguindo sair jogando, mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí. Quem quer começar falando aí sobre o jogo? Já eu posso falar aqui? Vai lá. Bom dia a todos, bom dia nação rubro-negra. Antes do Júnior começar a atacar o Olívia, eu queria fazer só um comentário aqui. Que eu ouvi hoje de manhã, lá no canal do Mengão o Melhor, que é o Pedro, né? O Pedrão, eu gosto de ouvi-lo todos os dias. E ele falou que o Flamengo teve uma vitória culposa. Uma vitória culposa. Eu falei, mas o que será que ele está falando? Ele falou que é a modalidade como se fosse um crime, que não tem intenção de ganhar. Então eu ganhei sem intenção de ganhar. Eu falei, puta, essa foi boa. Então, assim, absurdamente, 2 chutes no gol o jogo inteiro. Então nós estamos bem, porque a gente conclui, né, aquilo que vai pro gol é gol. Mas, assim, talvez o pior jogo do ano. Estão tratando como o pior jogo do ano do Flamengo. Que não foi simplesmente o que fez repetidamente com os outros jogos, mas ainda pior. Então, só para colocar aqui, que eu acho que o pessoal entendeu como é que faz para derrubar o Flamengo. Aquela marcação individual, pressão. O Flamengo não consegue sair jogando. Não tem jeito. E ontem, para até calar um pouco a nossa boca, vou ter que admitir, eu acho que a gente tem que admitir quando isso acontece, o nível abaixou tanto, mas tanto que o Royal foi hoje, para mim, o melhor em campo. Foi o melhor em campo. E o Alexandro, para mim, ele foi o pior em campo ontem. Alexandro. Absurdo que esse cara aprontou ontem. Não dá para tomar um gol de novo, que nós falamos, que nós tomamos 2 no Carioca. Um foi anulado, tá impedido. Ontem nós tomamos de novo com 4 caras em cima do atacante. Ele conseguiu se livrar dos 4, errando, e que deu certo o gol dos caras. E salvos pelo... que ele cometeu? Hã? E o pênalti que ele cometeu? Dá pra ver, o cara já tinha ido embora, gente. Infantil demais, tá doido. Pelo amor de Deus. E o Rossi salvando a gente. Eu falei pro Júnior na hora do lance ali, eu liguei pra ele e falei assim, eu tinha certeza que o Rossi ia pegar aquele pênalti. Eu levantei, fiquei na frente da televisão, falei, vou comemorar a defesa. Mas não merecia. Mas, como flamenguista, a gente comemora, não tem jeito, né? Mas eu acho que é isso. Só para deixar registrado, o pior dos piores. Foi tenebroso. O cara deu uma pancada no pênalti. Se vocês perceberem, a bola voltou. Quando ele espalmou, a bola já quase saiu da grande área. Meio de campo, voltando no meio de campo. Não, o Kaiser bateu bem o pênalti. Aqui o Rossi, ele foi muito bem. Se vocês repararem no lance,
o Léo Pereira vai no ouvido dele, e o Léo Pereira já foi companheiro do Kaiser de Atlético Paranaense, e eu acho que talvez o Léo Pereira tenha encantado a bola, onde de repente esse cara costuma bater o formato que ele bate, né? Mas eu vou deixar para o nosso especialista aí Ixi, os goleirão. de goleiros falar um pouco aí sobre isso. E outro ponto, Marani, queria aproveitar também e falar, o pessoal comentou muito sobre o gramado, disse que o gramado estava horrível, péssimo. O Felipe Luiz falou isso na coletiva, alguns analistas e repórteres que também fizeram algumas gravações falaram que estava péssimo o gramado, que é como se o gramado tivesse encharcado, e aí o Flamengo não se ligou que ele tinha que mudar um pouco esse formato de jogo, né? Queria ouvir um pouco você aí sobre tanto o Rossi quanto essa questão do gramado. Bom, galerinha, bom dia aí a todos. Vamos falar primeiro aí sobre o Rossi. Rapaz, parecia que sabia onde ia a bola, cara. Ah, e você vê que assim é uma defesa totalmente consciente, cara. Foi muito louco isso daí ontem. Como eu disse, parecia que ele já sabia onde o cara ia bater. E assim, não acho que foi bem batido, porque foi a meia altura e um pouquinho entre o canto e o meio do gol. Agora, o cara deu uma pancada, velho. Entendeu? Deu uma pancada. Defesaça, defesaça, defesaça. Salvou nós mais uma vez, né? E sobre o gramado, cara. Eu acho que é muleta isso aí, viu, Jean? Porque assim, cara, não vão ser todos os gramados que vão estar perfeitos. Pelo contrário, né? Você pegar hoje aí, é mais da metade e não estão em 100% nas condições que o Flamengo imagina que esteja. Outro ponto. Antes do jogo tem o reconhecimento do gramado. Não viram isso? Né? E aí depois, no final do jogo, vai usar como muleta? Então, assim, para mim não serve como justificativa. Por falar em justificativa, para mim, pegando carona no que o Marcelo falou aí, para mim, o Marcelo, acho que foi o Marcelo, né, Marcelo? Para mim não foi o pior jogo do ano. Para mim foi o pior jogo que eu já vi o Flamengo com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz entrou, foi o pior jogo disparado. 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 A sorte é que nós ganhamos o jogo. Ao contrário do que vinha acontecendo nos jogos anteriores, né? Onde a gente jogava bem, dominava e se ferrava. Aí ontem foi totalmente o contrário. E só para finalizar, concordo também. Se faltou técnica, foi na vontade. Royal ontem foi um dos melhores em campo. E eu continuo com a minha tese. Pulgar, Cebolinha, Royal e Everton Araújo. Ontem, né? E o Rossi, evidentemente. Mas, assim, eu, sinceramente, nunca vi o Felipe Luiz tão nervoso, tão incomodado para dar uma coletiva ontem. Eu não sei se todos viram a coletiva, mas toda hora ele mexia na gola da camisa, estava nervoso. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Agora, a pergunta que tem que fazer, cara, por que você não está conseguindo fazer esse time jogar? Ninguém faz. Entendeu? Então, assim, ontem 1000 vezes mais sorte do que juízo. Boa. Detalhe, Jean. Marca aí, ó, ponto pro Marani, que eu acertei o placar ontem. É verdade. Copiou o meu, né? Que já seria o meu que você sabia, que você tem que reservar esse placar para mim, né? Não, você já não vai nesse placar já faz umas 2 ou 3 rodadas, tá, bonitão? Você não vem com essa Não, conversinha, não. o meu é Essa 2-1 fiada. sempre. Eu mudei para Não. 3-1, né? Ele escolheu antes, fui pro 3-1. Mas no passado eu falei assim, e o seu é 2-1, Marcelo? Você assim, não, hoje eu vou fazer um placar diferente. Então não vem com essa conversa, não. Vamos lá. Ô João, eu vou deixar o nosso Júnior por último, que eu já sei que ele vai descarregar, e eu quero primeiro deixar um pouco e construindo essa passagem, né, do descarrego antes com o João, porque o João já começa a fazer, já chutar a bola pro gol ali pro Júnior finalizar. Ô João, você acha que o Royal ele foi um dos melhores, porque o Flamengo só se defendeu, e aí ele defensivamente ele geralmente manda bem, né? Ou o pessoal tá olhando aí com uma ótica diferente,
e queria ouvir aí tua opinião sobre os destaques positivos e negativos do jogo aí. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez um jogo complicado, né? Jogo difícil de ver, difícil de ouvir, difícil de assistir, difícil de tudo. Quanto ao Royal, o que eu posso falar dele é que parece que ele está bem fisicamente. É um ponto positivo. É um dos melhores fisicamente em campo, porque o que eu vi no segundo tempo era um time morto, se arrastando, correndo atrás do Vitória, né? Gente, é muito complicado falar sobre o Flamengo hoje. Está muito difícil, muito chato assistir o Flamengo, né? A gente não vê, esse jogo, olha, melhoramos nesse quesito, ou melhoramos naquele quesito. Todo jogo a gente toma gol. É muita dificuldade em criar, cara. A gente tem dificuldade em criar. Você olha para o time do Flamengo, como que um time desse pode ter dificuldade em criar oportunidades de gol? Jogando com 2 meias. Então, se a gente, com um time que tem qualificado desse jeito, não consegue chegar na área, não consegue finalizar, porra, cara, não tem lógica. Era 30 minutos do segundo tempo, nós tivemos o primeiro escanteio. Então, o Royal foi o melhor em campo? Nem sei se foi o melhor em campo. Mas se foi o melhor em campo, foi realmente que se defendeu o tempo inteiro. O Flamengo se defende o tempo inteiro contra todo mundo agora. É uma coisa de louco, gente. A gente não vê nada, a gente não vê melhoras. Vocês sabem o tanto que eu sou crítico do Felipe Luiz, mas fica aqui agora. Não tem que mandar embora? Não tem que mandar embora. Mantém lá, fez um contrato milionário para o cara, agora vai ter que aguentar. Sabia que o cara era assim, que pensava dessa forma, ele vê o futebol assim, então tem que respeitar. Agora é isso. Então, respondendo a pergunta, Jean, realmente, fisicamente, ontem o Royal foi o melhor em campo. Ô, João, tá. A tartaruga e o caramujo aí no seu fundo de tela, você quer falar alguma coisa a respeito? Essa é a pergunta que eu ia fazer. É boa. Cara, o Pedro eu estou inconformado. Com toda a sinceridade do mundo, eu não sei o que aconteceu com o Pedro, cara. O que está se passando com o Pedro? Agora, eu também não vejo a bola chegar tanto na área assim para se fazer uma diferença e tudo mais. Porque ele pode ajudar mais o time. Eu acho que ele pode ajudar mais o time. Mas, cara, eu não vejo a bola chegar com qualidade. Isso é que é o pior, com o time que a gente tem. Olha o nosso meio-campo. Como que a bola não pode chegar com qualidade para o centroavante fazer os gols? Mas é ridículo. O futebol do Pedro é uma coisa assim, é nojento. Ver o Pedro jogar é essa palavra, é nojento. Parece que ele está com nojo da bola, nojo de jogar. Tá bom, entendido aí quanto ao outro, homenagem. Um pouquinho mais, né, gente? Quanto ao outro, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Vamos com calma. O Paquetá acabou de chegar, vamos esperar um pouquinho. Final do ano tá aí. Não, vamos esperar. O cara tem 2 jogos. Vamos esperar o barco afundar. Vamos esperar o barco afundar. Mas não é o Paquetá com 3 jogos tem que mudar as coisas. Não é? O treinador precisa soltar o time. O treinador precisa soltar o time. Mas hoje ele não pode ser titular, João. Só isso. Não, tudo bem. Eu posso concordar com você. Mas jogar... não, é o Paquetá, a culpa é com o Paquetá? Não. É quem escala o time é que realmente não solta o time para jogar. Vamos lá, agora eu vou colocar o nosso professor na jogada aqui. Vamos lá. Ó, Júnior, entrando agora para uma conversa um pouco mais tática aqui, né? O Flamengo sempre tem aquela estratégia de sair construindo a jogada. Ontem, claramente, estava com muita dificuldade, primeiro pelo estilo de marcação que o Vitória fez, individual, direto ali nos nossos jogadores, e o gramado, por mais que o Marani tenha colocado que não acha que isso é desculpa, mas isso, você percebe que o gramado estava pesado, a bola não estava rolando, os caras estavam errando muito passe, e você via que o Rossi começou a fazer várias ligações diretas ali para frente. Outra coisa, para entrar no balaio aí para você poder também analisar e ajudar a discutir, Paquetá estava jogando ali como meia direita, sempre entrava para deixar um corredor ali para o nosso Royal, nosso
Gelatina Royal, só que o Gelatina Royal parece que ele estava com tipo, parece que tinha um mata-burro ali no final ali do corredor, porque ele só ia até um ponto que ele fazia, voltava e tocava para trás de novo ou para alguém no meio. Ele nunca dava o passo adiante ali. E aí essa outra questão de você ter Pedro, que não estava ajudando a marcar, não estava ajudando a construir, não estava ajudando a fazer nada, o Paquetá, que também muito abaixo, também não estava conseguindo marcar, e o Arrascaeta também abaixo, fez uma jogadinha ou outra ali. Colocando isso tudo no balaio, queria ouvir a tua opinião agora do nosso professor Júnior a respeito do Olívia. Bom dia. Jean, você falou tudo, você quer me perguntar, mas já respondeu tudo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei para você o que eu vi. Você falou e já deu sua opinião, falou que o cara deixou aberto, falou que o gramado tá ruim, falou que os 3 não estão jogando. Então era isso que eu ia falar. Ué, só isso que eu ia falar. Não entendi nada. Agora, não era o que você estava falando, gente, não é que o gramado estava pesado, o gramado estava fofo. É um gramado mais fofo. Você põe o pé, pé some no gramado. É um gramado mais fofo. Mas como o Marani falou, amigão, nós vamos ter que escolher uma gramado agora para jogar? Nós vamos escolher o gramado. Liga lá e falou, põe um gramado que o Filipe Luiz está acostumado a pôr o time dele para jogar bola. É santa paciência, né? Se foi jogar lá em Doha, é porque o gramado era muito rápido. Se vai jogar aqui na bosta da Bahia, é porque o gramado, no Vitória, é porque o gramado é fofo. Gente, então para. Nada contra o Bahia e nada contra o Vitória. O Botafogo vai ser tapetinho, a reclamação. Júnior, deixa claro que você não falou bosta da Bahia, você falou o campo do Vitória, era isso que você queria dizer. Vitória, lógico, eu já falei. Eu amo a Bahia, eu amo a Bahia, eu amo a Bahia. O problema é o Jean com o gramado, né? Bom. Rapaz, o Júnior... Não sou eu com o gramado. Isso quem falou foi o Felipe Luiz, foram os analistas táticos. Eu quero bater palmas para ele, que ele está fazendo. Deixa eu falar, que é minha vez de falar. Você já me fez a pergunta e só fala em cima do que eu falo. Só estou me defendendo porque você falou para mim. O Jean que está falando do gramado, então eu estou só fazendo contraponto. Gente, eu estou falando para vocês o seguinte, tem que bater palmas pro Felipe Luiz, ele está evoluindo o Flamengo. Evoluindo. Tá? Sinto muito, gente. Quem assistiu um jogo daquele lá, onde o Vitória deveria ter ganho o jogo, o Flamengo ganhou sem merecimento, o Vitória jogou muito mais. Depois do gol do Pulgar, nós ficamos 30 minutos se defendendo, sem passar do meio do campo. Aí você fala, a dificuldade de sair jogando. Você tem 2 volantes treinados para isso. Você abre os zagueiros, abre os alas, são os laterais. Traz o meio de campo para poder fazer o posicionamento para receber a bola. O Paquetá não conseguia matar uma bola, irmão. Uma bola. O Arrascaeta continua com as pernas amarradas, parece uma salsicha. Você quer o quê? Então, assim, continue insistindo. Aí vocês vão, depois vocês me falam aí. Vai continuar. Você imagina, nós tomamos pressão do Vitória, que é um time encaixado, mas é um time tecnicamente inferior. Domingo nós vamos jogar com o Botafogo. Né? Tudo bem. Mas o Carioca, se perder, perdeu. Beleza. Você perde pro Botafogo, você não vai pro próximo compromisso que você tem para frente, porque você não perde respeito, que já respeito, ninguém tá respeitando mais a gente. Não tem respeito. O que você faria mais diferente, Júnior? Tá lá na escalação. Não tá lá na escalação que nós fizemos no pré-jogo? Escalação é uma coisa, plano de jogo é outra. O que você faria diferente? Eu faria diferente, eu tiraria o Paquetá e colocaria o Carrascal pela direita e tentaria trabalhar nesse nível. Só nessa mexida eu acho que já ajudaria. Se o Pedro não conseguir segurar uma bola, eu entraria com o Plata no lugar do Pedro ou o Bruno Henrique. Só isso. Que foi o que ele inclusive, essas mudanças todas que você comentou, ele fez no segundo tempo, né? Fez com quantos minutos para acabar o jogo? Tinha bastante tempo ainda. Acho que a primeira mudança foi com 10 minutos. Uma mudança, tempo, né? 2. Não, ele trocou 2. Já tirou o De La Cruz e tirou o Pedro. Não, De La Cruz. Agora, depois. Mais uma vez, com todo o nosso planejamento, com todo o nosso orçamento, a gente está dependendo de
falsos 9. Plata de novo entrando, Bruno Henrique de novo entrando, aquela velha história do ano passado voltou toda. Não temos um outro 9 para colocar no lugar. Então, no final. Cadê o Marcos Leonardo? Agora falaram que não trariam o Marcos Leonardo porque ele, o ano passado, não se mostrou interessado em vir para o Flamengo e sim para o São Paulo. Por isso que o Flamengo não quer. Né? Então, é só conversa mole. Só vaidade. Então, mas, Júnior, só voltando ao ponto lá, que você não tem que fazer o teu fecha aí para a gente poder concluir o nosso programa. Essas alterações ele acabou fazendo no segundo tempo e a gente viu que nada mudou. E eu ainda continuo na minha avaliação dizendo que o problema está atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, Jean. Eu tô ainda com a pulga atrás da orelha. Tô para te falar que o Felipe Luiz perdeu a mão do time. Tá? Ele perdeu a mão. Muito provavelmente o grupo deve estar rachado. Pode ser. Porque os caras não estão correndo, não estão com... Assim, é aquela corridinha, pouco me importa, vão correr desalinhado. Porra, aquele gol que nós tomamos, 6 caras em cima do cara, o cara deu o passo pro outro, cara, isso não existe. Oh, que despreparo, que falta de posicionamento. Então, assim, me parece que as coisas estão além do campo. Pensei nisso ontem. Que não é possível, né, cara? E você percebe claramente que quando entra um time que a gente chama de reservas, a impressão que tem é que os caras estão jogando muito melhor do que os que a gente fala que são os titulares, né? Olha, os últimos 10 minutos que o Carrascal ocupou o lugar do Arrascaeta, ele foi 10 vezes melhor que o Arrascaeta durante o jogo inteiro, de meia. Ele saiu da direita, foi para o meio, pegou a bola, distribuiu, deu bola de 3 dedos, driblou, segurou, acelerou, desacelerou, jogou pela direita, foi ajudar pela direita de novo. Cara, o Arrascaeta não tem mobilidade. Parece que tá com as pernas engessadas. Não vai fazer, não. Tá muito estranho realmente, não é normal. A gente já viu o Flamengo jogando mal, mas no outro jogo ia lá e fazia uma O Luiz boa Araújo, atuação. quando jogava pela direita aqui, em composição com o Varela, quando o Varela atacava, quem que defendia lá atrás? O Luiz Araújo corria para trás, no corredor. Como que o Royal vai subir se o Paquetá não volta? Ele não atravessa linha para trás, põe a mão na cintura e fica esperando a bola. Não adianta. Cara, ninguém vai fazer isso. Mas tem o Pulgar, né, cara? Só que o Carrascal também não tá entrando bem. O Carrascal também não tá jogando bem. O problema é que não tá salvando ninguém. Não, João, uma coisa é jogar bem, outra coisa é pelo menos correr e dar mobilidade pro time. Alexandre, como que aquele Alexandre pode jogar na seleção brasileira, gente? Como que aquele cara pode ser convocado para a seleção brasileira, meu Deus do céu? Não aguenta mais, João, já tá morto. Que é isso, cara? Que é isso? Ó, e um detalhe que a gente não comentou aqui. Eu comentei com vocês... Detalhe pequeno, bebê. Eu comentei com vocês aqui durante o jogo, vocês, acho que a maioria não concordou comigo, mas hoje o Marcelo mandou aí uma foto mostrando o lance lá do Ortiz em cima do jogador do Vitória, que na minha opinião, na hora eu vi o lance assim, ó, isso aqui para mim é pênalti. Que poderia ter sido um outro, que ele faz uma carga nas costas do jogador do Vitória, ainda dentro da área, tá? Só para dizer que eu concordo com o Júnior que o Flamengo não mereceu, foi muito bom os 3 pontos aí, mas não mereceu essa vitória ontem. Ele faz muito isso, pode perceber o jogo, ele tá sempre assim, ó, nas costas para dar aquela empurradinha. Só que ele tem que ver quando ele tá dentro da área e quando ele tá fora da área, pô. Mas ele faz, é muito dele. Ele faz o tempo inteiro. Ele empurra o cara assim pelas costas. O tempo inteiro. Ontem, no primeiro tempo, o atacante do Vitória teve uma chance de fazer o gol. Os 2 Léos ficaram olhando um pro outro e o Gelatininha que foi lá e tirou a bola. Veio de trás dos 2 e tirou a bola. Fala, Marani.
Não, que eu tô achando o Léo Ortiz muito soberbo e displicente, cara. Independente do passe que ele deu ontem. Cara, não vejo vontade, sabe? Parece que tá ali. Referente ao Parece que ele é Royal. o dono. Parece que é o dono do assento ali e Cara, ninguém vai tirar. Aquela cabecinha alta, queixinho pro alto, cara. O Royal só tem um problema, tá? No 1 contra 1 na velocidade, ele não aguenta, velho. Agora, em termos de físico, meu, Só cara. tem um problema. Você é tão bonzinho. Só tem um problema. Não, se fosse só esse, tava bom. Tinha 5 problemas, agora só tem um. Ele não ataca e não cruza, né? O que você Cara, quer dizer é isso. Ele não ataca e não cruza. Ele é ruim, mas ele se esforça. Esforçadinho, né? Saudade do Wesley. Galera, vamos fazer um fecha aqui, então. Queria só ouvir de vocês aí, papo, destaque positivo e negativo. Começar com o Júnior, que ficou por último. Destaque positivo. Um positivo e um negativo. Rossi. E negativo, Paquetá. Marani. Estatisticamente, Cebolinha, positivo. E Felipe Luiz, negativo. Negativo. João. Eu acho que de positivo ontem só a vitória, né? A vitória foi o ponto positivo. Os 3 pontos. Negativo, né? Tem os 3 pontos. Vitória time ou vitória 3 pontos? Vitória 3 pontos, bonitão. Cara, negativo tem tanta coisa para falar, né? Vamos lá. Põe o Léo Ortiz de novo. Continua abaixo. E você, doutor Marcelo Borelli? Eu vou ficar com o Marani, falou do Rossi? O Júnior. Vou ficar com o Rossi pelo 10º pênalti defendido em nome do Flamengo. E mesmo com os chutes dele terríveis para frente ontem também, que pelo amor de Deus, cara, que sufoco. Ontem foi dito que nós soubemos sofrer. Porra, meu, você vai sofrer contra o Vitória, meu. Um time horroroso daquele, nós soubemos sofrer. Titibilidade. Não, nós temos que aprender a defender, aprender a jogar, não aprender a sofrer. Pelo amor de Deus, gente. Eu não vou... O ponto positivo, todo o resto. Negativo é todo o resto. Tudo. O Felipe Luiz colocou 3 volantes. Horrível. O meu ponto positivo aqui fica sobre a disciplina tática do Vitória. Achei que os caras mandaram muito bem o tempo de jogo em cima daquela e conseguindo fazer dar certo a disciplina deles, o plano de jogo. E péssimo aqui, cara, eu vou colocar Alexandro e Felipe Luiz. Para mim, os dois foram muito mal ontem. Fechou? Fechou. Galera, valeu, obrigado, deem like.